Pro contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo, TV e debate, sai inspiração para o futuro. Kalau dia kepada telespedor sirene benam karya Rai Timor Leste tomak ita sormalo ya kalau dia kidane fila fali ho programa debate ita bahasa lima lai ba itane programa debate dia pada huluk ami akara kato obrigado para kepada telespedor sirene be det ma consegue sintonizar programa irene nebe kalau dia kidane ita fila fali programa debate quase fulang ruan nilarang Italia programa debate mas bem ya kala irane ita se iha debate irane be conteúdo interessante no mosa atual los tamba ia fulang ida fulang rua ikus komunidade ia na saung larang itania autoridade sira itania sira daun sira concentra ba programa irane lebe benefício ba ema hutu ia momento ida ita implementa ele estado emergência no mos ia momento ida governo koko atu halo recuperação economia também ita tene surte covid quase tinang ida nilarang agora tamba batinan daruak lalu ke dalam baita atu halo atividade ekonomia barak itania população sira mas labela libre halo sirna atividade loloron maskinune plano sirne laos lao ho dalam diak mas sempre ia desafio ia pro contra entre ita entre sidang sira nomos entre sociedade civil nomos governante sira programa saída mané kalau dia kirene ita sekulia kono ba programa cesta básico ita tene presidente da república promulga una decreto lei dia ia fulan outubro liupa kono ba recuperação economia mas be concentra ba programa cesta básica nebe koko ate tulon itania sociedade sira itania família sira nebe agregado iha a situação covid irane ita tene fulan novembro no dezembro tamo na momento de implementação e lá tem los tamba saída mas agora fulan janeiro se continua na fatin e a implementação cesta básica irane e momento irane be ita mosia na ambiente implementação estado emergência da SIA e a kalan dia kirane ita ona bainaka nainhat nebe ita fai ba grupo primeiro no grupo segundo grupo ida ita bolo grupo pro grupo ida ita bolo grupo contra usi grupo pro a introduz pa ita botsira Dr. Osorio Florindo da Conceição Costa e a Hanili Manos kalan dia kebai ita bot bem-vindo ba Studio 3 Televisão do São Timor e segundo desculpa tu introdução kona ba Dr. Osorio Florindo niama kanesen coordenador ba programa coordenador nacional ba programa cesta básico nomos atualmente é assessor ba Ministério Coordenador Assunto Economia e oitavo Governo Constitucional e segundo ita ia Dr. Tomás Gusmão ni é presidente cesta básico e secretário Estado Cooperativa kalan dia beta bot bem-vindo ba Studio 3 e grupo segundo grupo contra e ane ia Dr. Daniel Santos, ita tene ni hansan diretor Forum Organização Non Governamental Timor Leste, FONTIL. Kalau dia baik bot. Kalau dia. Ya. Nomor sia Dr. Inocencio de Jesus Xavier. Ita punya seni hansan diretor Ajar. Kalau dia ba maluk produtor serhotu, ana propot ba maluk debator ser. Dia ita tama uluk lai SSN primeiro. Debe orsina ita sekulia kona ba retrato geral com a programa cesta básica né tama orsino esse grupo proniang explica nete a itania telespedor sira no mos itania parceiro grupo né com a razão saída mas itania governo tem que hamuso programa cesta básica né dia base legal ida no carik mos bele explica nete com a progresso sira na beta consegue atingir até semana da rua fulan janeiro né por favor. Obrigado, Daledatan. Boa noite, ba telespectador Sirhoto. Programa Cesta Básica, laos programa da MESAC. Mas ne integramos ia medidas hat, o plano de recuperação economia. Plano de recuperação economia ne amores lius resolução governo ia agosto 2020 ia
tempo hanesan mos governo cria equipa nebe mak emana inhat nebe mak halu estudo baseado pada resolução de 90 dias. Sira rasik mak recomenda mai a governo osan sira tauquedas montante atu constitui a cesta básica né 25 fulan ida $50 ba fulan rua né mos recomendação mai usi equipa nebe maka halu estudo ba plano de recuperação econômica liu ba medidas cesta básica né e hahui da nemos dados nemos mai usi equipa nebe maka halu estudo né dados população de Timor Laran tomak né nebe maka preferência sir halo né 1.3 milhões 1.300 orang penduduk e tamanema que no orçamento aloca bastante 1,5 e tal milhões. E tempo para execução plano da né programa da né ba fulan rua. Fulan rua. Mas be o fulan rua ida né o processo antes to fahe aihan da né ia processo naro que da né be maka mecai organiza muito com agente implementador sira lihusi reuniões elabora decreto-lei elabora processo distribuição de SOPs ne o lori tempo ida nebe maka barak tebes tempo ida barak tebes nebe maka tem que organiza ba decreto sira ba despacho ministerial sira ba SOP sira e tempo barak nelaran mas be a me consegue organiza e sai duni realidade anesan decreto ida nebe mak presidente república promulga o mos despacho se mekarasi katu equipa integra ministério sira anesan Ministério Agricultura, Ministério Comércio e Indústria, Secretário de Estado Ambiente, Secretário de Estado Cooperativa, a Administração Estatal, entidades lubuki da MSSI Rasik, mas besira ahlai liu ba medidas tolos nebe maka integramos ia plano de recuperação economia. O tempo ida nebe barak nebe ema outro pessimista kata cesta básica ne programa ida ne sei lá for benefício para povo ema outro den dia clio den faz osan de ne se dá começa mas opinião ne barak tebe sa ne opinião ne enriquece tan mecai oni agente entidades implementadoras ida tomak atau hakas liutan ane tambah sai desafio ida atau serviço dia liutan o crítica sira nebe maka ia e continua a me avança ohin ita fadu ne ona programa ida ne cesta básica ia território Timor Laran tomak município todo faz otona hela oikusi mas sira orçamento transferentiana sira ia tuir lei konaba raiwania sira ia direito toma katu executa sira niang anto ita fo tempo basira e processo de execução ida ne la fácil mos tamba ahu queda se madian ne produto la to e amimus consciente kata produto la to mas bela os ida ne uma questão tamba ita kulia konaba recuperação economia ita tem que investir osan tem que ir do povo ne lima lihu si sosa ser ne produto tamba política ne define desde quarto governo constitucional den povo kuda governo sosa mas na implementação lá iha então oitavo governo realiza a situação ida ne difícil o pandemia o orçamento ne limitação e processo de debate ne makanaro mos e consegue realiza ohin daleta na makarka kala ainda ne tete ba Timor Laran toma kata processo distribuição cesta básica lá o lento e tuan mais be nenek seito ba itabo sirhotu tamba ne universal emototo e direito mais be emototo tem que ba simo mais bemos ema ideia e direito por exemplo haula coisimo tamba den hauden o hau moris dia kau o sambot hau prefere liu hau simutia ba instituição selo ka o igreja ka o orfanato nemos decreto lei for competência by ne mas be dalerta ne universal ema hoto e direito a tuhetang lá ia emaida selo maka atubando fali ema selo ni direito atendela belo basi ne be hau nem processo lá teona
quase agora dados mais de 500 mil maka beneficiário povo Timor Simutiana e a mim esforço para continuar. Tudo nós do dia 31 de dezembro, mas o governo MECAI organiza também plano de programa de benefício do povo, multiplica dor para eventos barak, usi transporte, usi empresário, usi agricultor sira, empresário sira para que contribui, ita kuliah com a recuperação econômica, é uma para kuliah dan não sama kami povo ne preço ne que ami makiki liu é uma sensal tuilos ne ba ami povo det, ami tos ne det, ne ita kuliah buat selu kita, mas ita kuliah com a recuperação economia, ne ia conceito ida ne bemaka ia agente econômico sira mus ia laran, recuperação econômica ia parceiro governo, hanesan empresário sira nemos for serviço para Timor Barak. Então ita tem que envolver o sira para emo toto, a rua si tos na sira, empresário sira, emo sira participa também e da nema que ita bol hamutu de recuperação econômica. Claro, dificuldade sempre ia. A mim MECAI o agente implementador sira, a mim sempre na cloque, ba crítica sira nebe mesmo que a mídia social, e a televisão e o todo. Ami laos idane ane sai veneno ida pa ami mai be ami rona idane akara kadia tambah sa buat tidak programa cesta básica faz haihan diretamente ne único no mundo e foi em Timor a primeira vez ia Brasil ia em 1937 38 ia mas emaden banco alimentar população o todo simo cartão crédito cartão neto se depois se leva banco foto se osan sosahan faz diretamente dança ne primeira vez no mundo tudo hau ni hatene ne tamane maka crítico sirane importante para tebes baami atu hadia balu dia no preço ne oitua ne balato mas ne dinâmica ne bem maka moço e a sociedade nação dane ita latala bel taka itani angkat ita maka losliu mas be o crítica sirane bem maka ita hadia ita continua tama programa den dalatan ita tu for benefício para agricultor, para empresário, para Timor tomak nebe maka ita bolu agente econômico e a itane nação dane. Dia kita pasaliman lalai selai ba itania orang prolet. Hafo oportunidade ba diretor para bele colonete com ba tecnicamente também ita diretamente cari asa implementador ita explica tok ita ronatiano si itania coordenador nacional ita bele explica tok versi itania com a distribuição cesta básica ou velemos com o programa cesta básica. Ok. Obrigado pelo tempo. Ba Rona Insira. Hawa cara comenta itu amba kami colega Dr. Rosario. Losmin kata kita hari dia tiang título ne pacote recuperação econômica ne. Objetivo si pacote recuperação econômica ne hanya sangat intimidatiana. Mas programa cesta básico ne avança ho nini enquadramento legal. Portanto, a minha avança ho de programa ne avança ho decreto lei número 48 em tabot trasik te mediam presidente promulgatian em outubro, mas falou na primeira alteração iha dezembro foi ainda da niamak número 1 iha 2021. Portanto, iha artigo 3 ne bane qual é katakne atu estimula agente economia nini economia. Agora ita liga a Constituição RTL artigo 138 e a agente economia Timor é tolo. Ida setor público, ida setor privado, ida setor cooperativo. Automaticamente setor público nia hanesan define det político, nia define orientação. Mas se chama que implementa idane setor algo ne ba setor privado ou setor cooperativo. Mas por acaso a minha serviço cooperativa e a cooperativa ne em termos de organização nia lahetan benefício si direta lahetan tambah nia saya itu ho regra aprovisionamento itene Timor Leste tam sira ia documento balu requisitos balu la prensa. Mas em termos de individual siramos com a parte iha pacote recuperação. Nebe iha público balu dia ne baha buku rit mai de mero lai. Tambah por exemplo se hau la halo toos memang hau lahetan.
Mas quando hau halo toos, hau hetang. Tambah emas sosahau ni hare. Ni recuperar ni ekonomia. Por exemplo, ema balo yang one fobo kuret companhia. Mas algo ini lolos ba adu ni sira, tama sira setor privado, atau hamori sira, atau estimula sira. Tama ita uto aten ya país uto setor privado ni makanya sa airingi ba ekonomi nasional. Ita bela buka referência ya país yang be maklaiha setor privado. So menos itanya irmãos país be Cuba cari. Ok, Karik boleh explicar lhe tecnicamente. Ini tadi yang kata setor privado. Tecnicamente, a mi enquadramento decreto lei número 48 ho diploma conjunta 38 ma lori a mi bahalo processo de implementação. Ia início começa programa ne hasai e a mi retam fiar husi mekai kata ami sola parte do processo idane. Então a mi começa a divulgar informação ba entidade balilio ba cooperativa ba empresário sira. Então portanto é uma sira ne mai sira ola parte iha a gente a nossa ba programa idane. Divulga informação né atau kuliah dihan kata sira bele sai hanes parceiro atau prepara a matéria com a base sira hanes sai parceiro para tu implementa programa idane. Okay. Atau executa programa idane. Bele hatene ia companhia hira mak involve ia proses itu. Companhia anenu racing lima makola parte ia atama aplikasi mai, mas quando halo evaluação ia a minha parte ia secretário estado cooperativa, ami fofiar ba 27, mas to igus ida assinatia contrato nia resigna também nia razão selo, então 26 mak avança halo implementação do programa idane. Ok, Karik mas bela ajuda tani telespectador sempre husu kona ba content husi matéria básica tambah ita tene kata ki haresang si público kona ba matéria básica ya foho la hanesang iha sida dili matéria básica a cesta básica lolos composto serede. Awani diferente iha dili ho foho tambah iha voucher ne nia la inclui custo sira selu, mas iha foho ne custo operacional sira ne inclui ona yalaran, por exemplo, careta nebe tula, ema sira nebe hatun hasae, ema sira nebe serviço iha halo pacotamento iha armazém, depois aluga emane careta, então iha costo sira nema cobre halo cesta básica é diferente ho. Cesta básica custo diferente significa cesta básica matéria cesta básica de folha diferente ao cidade. Também surat tem um custo quando vai transporte vai serviço. Iha lista produto. Lá iha diferente da. Lista produto ne única despaço mecai macasai mesmo que voucher mesmo que distribui lius e cabazes anesande. Lista ne até 23 24 produtos okay. Local, nos produtos higienes. Produtos higienes, né, também ita ia mos conceito pandemia, ita ia tempo Covid ni laran, então ia produtos higienes ira anesan também ita tem que mos na fatin. Nisto sempre kuliah ia televisão também. Além de simos asar, mas evitamos tem que mos para atu prevene Covid ni labeloto. Nebe lá ia diferença em termos de produto, lista produto único dei. Mecanismo de distribuição né, mas ia forne cabazes ia dili né, nemos voucher, mas depois de amhala o serviço né, amhala avaliação, voucher né dia é muito livre mas claro demais. Também é uma barak né tem que bahili né tempo barak liu lá com liu ia la loja lá, né tem que fir né sasan né produto não é tanto mas né tem fir a mim acompanha kata ema ida bele tama passeados ne bahili sasan quase 45 minutos. Se ami 45 minutos ne ami cabazes ia focar ne la lá sona ita bolu ne naran mai representa família agregado sir mai lori ne cartão eleitoral mai pisa família chefe aldeia confirma ne loso ne simu bele mane sanu da lá minuto rua tolo bele lona mas tamane mak ami processo ne lao ita daletan ita processo aprendizagem lao ami continua curioso bebê também me carga acelera processo ne lais né quando a lista produto lá é diferente. Por exemplo, balu den o naan ya fo balu naan lah ya. Ami sempre tamba naan ita lori ba usi dili ga usi fatin lor bar do ema fo zelera lah ya ita tau ba ne ba ne usi na do kona. Am decide dan manumoris. Ok dia. Agora, ita mus dia
sama bale dili na bale fola ya. Ami sempre for orientação tambah íamos den lista adicional de produto. Oke dia. Né significa kata bahira por exemplo, iha Los Paulos ga ia baucau ga fati rum emarum por exemplo akar animal. Ni ene batama, ni belek mos participa ni akar por exemplo asang emo karau sinen. Nesse por exemplo, nemos produto ida por exemplo akar hanaan por exemplo manula ya. Ita bela nemes ita loke mes se participa ita simo ane sentau amenda tan lista. Orsida se desenvolve dia klutan ita fonde tem explicação geral para ita netes para Orsida bele compreende quando ba processo programa cesta básico para ita huto bele entende acompanha programa debate rene. Ita serona lai sirania opinião geral quando ba programa rene depois ita setama ba sesi segundo quando ba debate. Apa sociedade civil. Dia, obrigado pelo tempo. Ia fatin dene atu até kata anesan sociedade civil em princípio está contra total programa cesta básica. Ninia razão simples de política idane anesan programa idane belori itane povo atu dependência ba estado. Itane povo atu hen depois estado atu makatu for hande. Mas se for sustentável, vamos problema social. Né primeiro. Segundo, hatete dehan quando ita la hatene for hatene, mas quando ita hatene hela mai halo ne hanesan finzido. Tambah hakulia dia fuanda ne. Ita bot governo rasik, ou ita ne coordenador rasik reconhece dehan produção ni harailaran menos. Se produção menos, tambah tem que bahalo politika programa fahe aihan. Ohen experiência ida hatete dehan iha mundo tomak so Timor Leste maka halo distribusi aihan. Ne buat mundo selu ke mal halo ida ne tambah buat ne ladiak ba itane estado ladiak ba itane povo tambah hanesan ita bot sira hatene katak ne laos fokail mai bene fo ikan. Se ita fo ikan de ita halo itane ne povo ne hanesan dependência ba itane estado. Então ladiak tambah sama me atete den produção menos. Ita bot sira cek o orçamento geral do estado neve investe ba setor agricultura desde restaurar a independência até agora, nem to 5% por ano. Onde a produção beleza. Depois ita hototo mas até tem ita ne agricultor mak baruk ten. Ne tama ita ne kakuta kalai. Ita serne mai tu forro. Ita ni na naman sira hoser ne baruk ten fila nação ne sai nação ni independente. La bele nega situação dane. Agora povo agricultor Timor-Leste ne povo ida ne be governo rasik dehan agricultor Timor-Leste ne agricultor ida subsistência. O atene hera sira subsistência. Depois iha momento ida hanesa ne maruma vai kota kare. Pois iha momento ida ne ita karak promove política ida dehan sosa produto local. Dalam rumah itani coordenador sira. Ita hareba decreto lei nomor 48/2020 hatete hanebade produto sira nebe tahu helara ne produto seda. Produto nebe produksi hetani railara. Mai be haula ko ya tu adianta mas satu hatete dehan ita bot sira cek dok produto helara ne produto ia rai larang kan? Tidak nema ini tena coordenador. Tidak nema ko ini tena coordenador hati terihan atau promove circulação orsan ia rai larang. Kasihan. Susu bene halo ia baukau ka halo ia inaru ka halo ia kusi. Ita tem compreende kata conceito economia Timor-Leste ne conceito economia ida nebe bolo flight investimento. Investimento ida nebe semo. Tambane, quando rola susu ben lata ida, laos povo agricultor baukau maksura osan. Mai da produz.
maida nebe produs susu ben di Indonesia maka surania ne preço surania osan tambane la politica da dentro recupera a economia tu halo circulação nossa ne nera lara ne falso ita labele simo ida ne agora tamba sama kita contra programa cesta básica iya empresta lá bem tambah sama kita tete dengan kita kontra cesta básica. Nia razão ni datan. Iha rai selo, how for exemplo em Indonésia. Tambah emi indústria barbara. Estado halo política hodi sosa sasan sira nebe indústria rai laran halo. How for exemplo ida sira sosa kilat o kilat musan. Estado makola hotu. Ne hatu seda. Atu significa perusahaan ka investori dabe produz kilat musane continua ninya negócio não sai aumenta a bela para ema e danema que marian ema ne conceito de recuperação agora itanian ne lolos tem que investe iha agricultura o sanida cesta básico né dia clio halo idane sai subsídio para agricultor hadia irrigação o renta política da povo cura governo sosane dehan agora ami fosan imi halo tos halo natar hakiak mano fulan abril ami sosa seidane karek makita dehan recuperação na economia mas se agora ita tu recupera economia Indonésia economia Vietnam economia Singapura iha Tailândia iha India tambah fo ita tu sosa tamfoso si India nebe política idane be lori tane povo dependência ba estado. Ok, halo orsida itania maluk siro se proses aloriação ba itania declaração falei ba Dr. Inocencio le. Ya, obrigado. Iha situação ne hau cara hatete hau empresta liang Melayu dia kata. Cesta básico ne ada duka dan suka. Duka ne ba itania povo agricultor sira, suka ne ba empresário no membro governante sira ne que executa programa ne. Sama-sama kau dia sana. Nia base o hembalu itania hane companheiro diretor Daniel Hatete na salienta na. Iana Hatete tu ir amne observação no monitorização, by implementação apoio cesta básica, liliu ia forcira retan discriminação. Sama-sama discriminação. Iha dili sim completo, so em senhor Hatete na. Iha for simulator. Depois funcionário sira simu sir ne perdiam completo, ministro sira simu ne perdiam completo, povo $25 sekuatan. Ne injustiça. Princípio igualdade lá musuh ne. Segundo a cara queremos com a estrutura ida 138 da Constituição da República, com a estrutura econômica. Interessante. Ia setor cooperativa. A cara tem a política governo ne desde que primeiro momento agora, pelo menos Secretaria de Estado Cooperativa investe hira. Ba setor cooperativa, hurine bele prepara para mercado. Cooperativa hira ma kita boleh ser preparan. Por exemplo, Smoka Deal, CPD RDTL ni organização sira, Colégio Sagrada Família ne memang organização sira forro. Idan itu hal hira na para depois bele contribui ba itane receita de Estado leluia economia ne. Desde ulu kita ni independência harus fredlinkat itane base ba economia maka agricultura. Sama-sama kita ukurasikan ita ignora no ita latau % osambot ba agricultura. To ikusmai ya situação estado de emergência. How atene kata kaunia mau doutor engenheiro Zori Florindo, nebema que tempo neba rola parte do Parlamento Nacional, não atene muito bem problema infraestrutura sira agricultura, trator sira ba distribuir lá utiliza, to agora só do update. Nia prova makina nesse trator sira ta fahe, lá utiliza dia, mecanização lá dia, irrigações lá dia. O insama kita bel hamus fali hari fal equipa na inhat deve makalo estudos dia 90 dias hori haturu kata kita versus produto lokal ne contrário ne itala realística ho itane realidade tambah ne mak ami hanuin kata cesta básico da nela ya fate ami hanuin kata for subsídio ba agricultura sira kuda lai depois ya fulan tuir mai tam itala tene kata pandemia covid-19 ne bahira maka termina anta ita projeta lai ba investimento agricultura para setor agricultura, setor cooperativa, né? Bela haruka itani mobiliza itania trabalhadores sira, camponeses sira, cura no hakiak animal, iha
to sonatar sira huri nune para itateno na itania rendimentos ne bela absorbe mercado mas kita foi ta osa tu sosa ia situação ainda nelai ahui hotene ahui kata atu diham povo sira cura povo cura ho saira ia itania rain census agrícola haturu tiana percentagem hira turlos itania ministro sira usa idane hori science indicador ida hori tahu itania politika census agrícola foi lá mas depois itala utiliza cari clausa turlos idane tem que atualizar itania sistema how admira a situação na vema ita questiona quando a situação será assim orçamento cara tinan problema ba agricultura ita lá consegue na tarefa watu lari na tarefa ba watu karbau ia laga ia suai ia same betanu ia bobonaro abandona abandona ita amerika rai bokur ita tane lima ba estrangeiro ita ne osa ita cura fali estrangeiro orçamento geral do estado ne la osa povo timornian osa indonesianian osa sinanian osan Vietnamian nebema kusi centavos makhele Timor dolar sira sema sayotu tamba ita haresne seluk atare comenta tuan tamba depois de presença estado de emergência o decreto lei ne base ba decreto lei ne ikusmai agora produto local ne agora folha sama kas agora pergunta mai tamal governo continua rola kalai depois do estado de emergência roto se ela olha oi no sama que tem comunidade terceiro com salário funcionário será level 3 level 2 será pessoa será legal ida nem mak saya nessa grupo se pro hano entende tiona itania observação geral preocupação se daí se continua aí né haukar la laiste okay iha pacote ne governo mai argumento ida hatete dehan tem que pacote ha nutritivo tamanema dia susuben tem que tama buat cernet yang kita mah. Hatete tok mai hahan sira produto sira ya timorne ida nebema lai ha nutritivo. Ya. Tambanema kita tem que tahu susubenya lara. Tambanema kita hatete dehan. Se quando itnya preparação, ita reconhece itnya fraqueza aí, se diaktif lali ke halo ida nai. Ono ida nema para kami. Okay, dia haneng dafatnya kita. Haneng Oni teruna rasa kata programa Cesta Básico lah os programa satu-satunya atau uniku. Bagaimana programa ini husi programa hat lebih tamanya pakota recuperasi ekonomi. Saya harus salah. Ita bel halo to ka reação kono bene. I karik ita bot sira ladung corda ho reação ide ita bot sira bele intervene diretamente. Mas be tem que na fatin usa etika bahir eta kuliah la bele usa influencer na bema la halo ema contente incluímos público sira. Apa por dia. Ok, obrigado, Rauneng. Opinião ser interessante. Dala datan ami nak coloque ba opinião ser neutro. Tamba buat phone, ita tem que sim opinião dia para tua dia. Lá ia dúvida e tu consciente kata produto nem menos. Produto nem menos. Mas hanusama ka ita incentiva para produto nem ia. Hansa, ita mau tu ngahusi município mak mahela dili. Ita tu lorong kala rona dia kata oh amini estrada ne la dia tambah ami atu lorong amini produto ba la. Ba vila la bele. Significa tak produto iha mai be ema sosala iha mercado la iha. Antau atu la bele hamate sirania semangat tidak be halo to sal natar ne governo inisiativa sosakeras tama produtiha mai be mercado maklaya ida ne maraja ne povo lorong kalang kulit televisão moto atene ne nami ne produto ni ia ada matulor ba mercado estrada lah ya oke ne buatir kita infrastruktura ne tem que ia duni mai be produto ne hatansa produto kone malasosa emadian mosu petani subsistene duni den hau hano tu tia masih risvali mai be kon itakar sosa katak sirne produto ne vale explicação senhor Dr. Solidonian ne la realistic ita rona lai depois se fala la realistic ne se ita la os mais dili se ita nunca rona media social povo ni halerik dan amine produto ne tambah ai malasosa antau ita la tene duni mas besi ita hotu rona duni katak povo ni produto ne malasosa governo inisiativa sosa at fofila para além de sira laham label ham laha mas be osan musia sira
incentiva para sira atu kura na fating. Awanoi, ne conceito Atu kura salah. na fating. Conceito ida nebemek desde que início mais salah. Também Cada governo, a economia cada nem dia. e a linha Setor política para agora desenvolvimento. perguntas mana recuperação economia ita recupera Ita- nebe. ita rona lalai, Setor ita cooperativa rona lá investe para setor agricultura. Sira dependência para setor infraestrutura. Ita quando recupera a economia, buat nebe ita tahu tuan ita tahu fali atau hadiah atau recupera fali. Ita la recupera buat tidak zero ne. Ita recupera saja. Investimento para agricultura nera nara. Sim. Bah setor cooperativa ne Ita nunca hotu- lá hak dasar. lá ia Ita dúvida, tu para recupera ita saja. hotu Hanoi, Ida ne problema ne ne. investimento para agricultura lá Ne, ia ita dúvida. kule kona prinsípio Ne, da cooperação. é a consciência. Ne, A nota de consciência, Ok, ne, o Hanoi, investimento tem para que agricultura normal, lá ia tem que dúvida. normal. Mas será que lá ia ita label hal buat rumah atau incentiva para Incentiva ne los home modelo apoio cesta 2021, básica. 2021 Ita incentiva orçamento o agricultura processo sai 3 kali mecanização lipat. no apoio subsídio kafining. Laos Ok. fo Sim. povo hamla fo hare. Baik, Para hira sira ita- kuda. Ita Abang fala o kuliah, dari baniato Pai hira ita sosa, começa ita sosona, 2021 orçamento para agricultura naik 3 kali lipat. Ne kata governo sosa prevê aumenta orçamento para investir e a agricultura, ne o ministério competente per sir halo para ita continua sosa. Agora, se ita dia ne subsistente depois ita usi kela, né? Atividade sair mita tualo. Ita barak kuliah det, ita dia população barak. População agora mori sedil hira. 400 mil. População ia Maliana Vila, ia Baucau Vila, ia Hermera Vila, nebe maklala todos lá natar hira. Ita tem que racional ituan. Se ita maiu si povo, maiu si krai kan ba, ema agora altos al natar ne katas veriksi ne altos al natar. Ida nem tem problema. Se ita la halo incentiva, atu kata hamor si ekonominya ia parte agricultura li usi halo produção barak, então produto deve ita iha ita sosa para sira motiva atu bele kura na fatin para ita bele sir moris independente duni ou agricultura duni. May best Tamane me, ha? may best sociedade civil hanoin katak tambah saya mak la fodit osang. Ita wala fali Ita fote osanona. Osan ita fote $200 lain maksimu dalam mabata manufutu dalam tu mabahe mutua hotutia fail mai husu dan osan laya. Ita fote osanona. Bahira ita simosan $200 sila in kontra dia Estudo lah ya. Estudo lah ya. Telefone dililaran hotu. Estudo lah ya. Laya prova haturu dane. Le estudo lah ya. Laya estudo ida haturu kata itala população sira simosa ba zona ba basa telefone. Laya estudo ida kona bai dane. Laya estudo no laya factus. Laya dalos. Laya factus. Laya factus, laya prova haturu dane. Ita bele foto kita ni razão. Tambah saya ita na fatin defende osang. Em princípio, a tua tete batida hanessa né. Quando ita kuliah kona ba faheosan, desde o início que eram, ami contra batida faheosan né. Ami nunca halo posição unida e público a tete da mi aceita faheosan ba povo. Ne laos ita educa ita ne povo. Ita botira haturu lahalo estudo, pois mais até dehan o osan sira bahola opo ba hakere kes desbe. Emaida bahare sa sanida mai kuliah, ne ita los trata estado. Ne ita kuliah buat hanesan buat namlele estrada. Ita bahare mahola mene telefone ita dehan população simosan bahola. Se haten hela den sira simosan se bahola bacara. Haten hela ita produção railaran laia. Haten ita laia indústria tu produz. Tapa sama ting bafosan. Haten hela opone halo ia Baucauca, ia Los Palos, ia Cobalima. Ok. Lá então, agora, quando ita kuliah política discorre então política, quando ita kuliah com a política da cooperação, né? Você diretor ita rona lá. O senhor coordenador hate te dehan, Awane hasane. o sama katu motiva itnya agricultor sira tu halo produção. Awane está Hawa tu hate te baita bo sira kata. Orçamento tina nira 2021, né? Ba setor agricultura, né? 48 juta de porcentagem 2,16%. Nem makate te dana tu investe, nem lá investe 2,16% sura funcionário agricultura serninia. Vencimento, bens e serviço para ministro, lá tu lá os para processo atu hadia irrigação. Também kami hate te dana lá se produto hirailaran se la sustentável, o hira agricultor
governo continua abandonando. Oke, ita follow up dari Pak. Nasa ita bot ni abe oin razão ida diang primeiro diang nasa cesta básico ne cria abe dependência ba povo ne. Awana ida ne la lógica tam sada. Agora ita ba sosa be agricultor ni produto hal sama ita diang fali ni que cria dependência. Sira halo serviço, sira halo produção, ita sosa sine produto. Questão dependência, Ita sosa sine ita ba fali sira. Nela questão dependência povo agricultura hira makuda. Agora hatene setor cooperativa mobiliza ona itane povo agricultura hira makuda. Ita rola kare pasir ne seba kooperatif. Si hira ita cara hatene política governo. Ami são fogo, ami são fogo foi malau tinantolo, mas ami consegue mobilizar. Ida nem problema. Agora setor anasa Ida nem problema. Camponese, Mocatil, CCP nasa Maicap. Hotan siraselu, siralo produção. Foi nada produto da sosane sirani anduni, lá susi maselu. Maioria usi movimento camponês ni anduni. Nenam Hawa noin kata hawa nai. Walaupun itu mas be estanu ne halo. Duka ita hende, ita hem bahira ne musu bai. Ne hem milagre sei la musu. So esforço itu mas be ita sei to hen ba. amni hanoi makane. Duka la halo liu. Incentiva ba povo agricultura ne. Oke, Atu bele hadiah. Incentiva ne governo halo barak. Ya parti ne halo barak ne parti ne. Usi subvenções públicas halo na halo irigasi. Irigasi agora mesmo ne be. Sei, mas Wat korban ne be, betane ne be, suai ne be. Los palos ne be. Laya ne. Laya. Irrigação fogo ne be, irrigação fogo. Irrigação tono, to agora ansa. Bela ia. Gasta o sambot, mas bela utiliza. La util ba povo agricultura. Ida ne meta cara. Conceito ne be maka. Sociedade civil ni akarak ne irrigação ia be tem que ia governo maka be ita bot satere be mais ne be mais ne be mais ne be mais ne be mais sudah bem be mais sudah bem bahira ita halo irigasi mas be quando bela ia ita la hal natar claro ita sempre ia política alternativo ida nem mit sidokal política alternativo halu sama ka ita segura be para bela marang nasan seluk bela ya mesir bel moris ida nem mit sidokal Sim. ita karak discussão razoável mas ita bela ita den irrigação ia be tem que ia mas udah lamai obrigança única solução se irrigação ia ita tem que halo bendu Hawa noin Timor Leste ladung afeta ba El Nino. Ita la halo bendungan. Oh, itu insam atau halo bendungan insam atau asigura be. Mas desde que ministro Sira, desde primeiro governo agora. Nela investe para setor agricultura ne. Irrigação ia be ia irrigação ia. Lá media irrigação lá ia. Agora ne irrigação lá ia. Oh, insam itu kula para produção. Amores beida. Irrigação lá amores be. Irrigação atulori be panatar. Exatamente, be barak, mota sui, mota karaulung betanu, nem mota bot permanente, mas nunca halo betanu, nunca halo. Ida nem mitane problema. Mota ia beasu neba, tesi ba bikeke nia, wat korbau, be ia, mas la utiliza. Ida nem problema. Tabuka solução, amane makami hanoi. Ami Hanoi, Sira konsentra lai ya. Ita fila fali lai ba ita. Fila fali ba sesta basic. Sesta basic ya. Ita fila fali ita tanker rona hau. Atau nona ita dia diskusi bel lau dia. Ita sidau khatam pergunta kona bat tambah semak produto laos produto lokal. Tanker inclui a lista sasan sesta basic. Ita iya tempo pandemia Covid. Pandemia Covid ita tanker dia moris saudável na fatin. Mos par ita label mora. Ne conceito ne be maka governo asai. Governo asai politicamente asai, tecnicamente halal. Política governo decide, técnico assegura política dene. Agora ainda produto ne será que fos ne las fos timor? Será que forimungo ne las forimungo ne las produto local? Será que forerai ne las produto local? Será que forekeli ne las produto local? Tambah higienes. Se ita compreende higienes, ne tem que haduni. Labar ki kwansira han koto formugo. Labar ki kwansira him susben. Será que labar ki kon la direto sim susben? Hanoin conceito higiênico. Susben laos partida tu garante emane dia. Ne conceito ida devemos bel sala. Awak kan komentar tentang saya tahu produto impor. Ansane. Ne
define decreto execução, né? Yeah. Decreto de execução é cari produto local né lá produto importado né agora é Timor né bele usa lá usa tu importa pão lá mas produto importado né agora é Timor né bele inclui a larang né liga para recuperar economia tama saída né cada empresa era sira sosana agora já não sirne armazém partir sira tem fama ema tama nema que razão ida nema ka primeiro opção primeiro nasa produto local mas produto local lá ia bele produto importado nebe agora é Timor para completa ne Seno ne decreto lei ida ne la meeting decreto lei ne katete ne pa em comportamento ne tem que produto local. Se agora mais só estão pasta dente, rinso, susubência, né? Pacote higiene. How they have? Tambah decreto lei, Ida ne la tama itania. tambah decreto lei até tu na kata cari que é produto local, bele tahu produto siro siralior. Ida ne la lógica né? Ita tem que entender, kata lolos ne conceito ida bolo be recuperação social ne conceito ida sala. Atu recupera saída de Timor. Atu recupera a indústria saída, atu recupera emasira ne be halonanka saída de Timor. Laiha. Ne la atu recupera social, ne recupera economia. Sim. Ne atu agente economia, atu recupera agente sirne economia. Sim. Para agente economia ne bele moris, bele survive, bele sustenta nação. Tambanema kita deha ne conceito ida sala. Conceito ida be recuperação economia. Conceito da recuperação economia né? Atu hal entendimentos. Kata. Wahira companhia ida investe em setor ida ne makna lakon Estado de obrigação atau for incentiva para recuperação econômica. Mas durante né, companhia siran investe no setor saída. Ida infraestrutura ida be físico né, agricultura lah agora tá botira for falir nelsa. Né bersifat sementara. Lá ini sustentabilidade. Né lá ita kuliah kau naba gasto sida né, ita kuliah kau naba retorno no sustentável. Investimento sustentável. E não é sustentável, né? Agora, pelo menos, toda a agricultura gira, mas qual tonelada gira? Lá, irmão, tonelada gira, mas povo tonelada gira, mas Itarona povo, cada uma cai. Sosa produto povo ne la retorno ma povo ne antone senia vale. Ne la losida. Agora, sone, povo gira, lá, agora tem dados statistik, fosse sosa produto local, né? Cada uma cai contribui tonelada hira. Se karik fos karik, dia contribui tonelada hira. Batar karik tonelada hira. Dia berapa karik tonelada hira. Selesai nabi. Atu Ini mah problema. Ini problema ini. Atu hatene dadu sida be orsida. Cada uma kain contribui hira, cada grupo contribui hira. Agora dá ame serviço muito com a agência internacional UNDP. Nia sei halo pesquisa, to ikut nia sei halo resultado meita. Necessidade de calar de ladung stabil, mas de repente obrigatório tem que para quase minutos sonoro sing lima. Ita hui fila fali tre programa debate ne interessante teves tambah me atene kata itu bol sire uma mos ativo teves acompanha itania conteúdo debate ne. Ha fila fali halo refreshing ba itu bol sire itania orçamento geral itania orçamento governo prepara orçam quase milhão itu nulo sing ida ponto rio atus lima ba programa cesta básico ne. Atu distribui ba alvo população Síria Timor quase tokong ida rio atu stolo. Ita latena los osan iranet agora to tiona ia tine população Síria kalai produto lokal Síria na bai ia tine população Síria liman consegue fa an duniona kalai liusi programa irane ita rona to fila fali lai husi grupo A nabe conhece dia kliutan progresso irane tambah Síria mak implementar first of all. Obrigado, kita fila fali mai atau acompanha debate dan atau hahu kuliah com dados. Governo vai aprova resolução e tem a população total né 1.3. Mas depois de dentro fulan rua tolo de itatba halo distribuição cesta básica, ita siru muito com a administração estatal e tem dados agora a população
1.503 mil e tal. Itu é problema com dados. Mas a mim bele Hanoi kata cesta básica ne tulos fahe ba cidadão timorense nebe makela ia railaran. Asa sira ia railiur la ia direto tetan. Mas be interliga ba dados idane itane wansira itane alin sira barak me escola railiur barak mas buka serviço ia na São Seluk. Mas be sira ne anesan membro família na fatin ia dili. Na fatin ia Timor. Lista visa família. Então dados ne lá menos ida. Lá menos ida. Ita outro ia problema então quando vai ter dados tamba vai hira ita halo lançamento ba censo agrícola e tem previsão população né saane to 1.228 mil e tal. Ita lá espera que tak oin ita 1.503.000 recém-penduduk. Ne dados ne bem ita kuliah. Agora ita kuliah quando vai produto puro enquanto ita será usa produto anes liliba fos ita será usa fos importa ita sei continua na fatin pos produto local nebema que tenia tos na isira produz agora tuir decreto cesta básica nesan hoje na minha colega diretor Tomás Teteona vai hira agente implementador sira halo continua halo distribuição mas besira mus acompanha processo ne rona na fatin população sira ia terreno katak fos railara ne fos local la ia ona sira tem que ter decreto lei sira tem que halo carta por escrito ida mai meca dehan fos la ia ona Mas até a data se dá acontecer. Se ita fatan semana rua tolutan ha onem fos la ia ona fos la ia ona fos local Fos local. laos fos importado sei barak decreto lemos de Bahia fos local lá iana ita usa fos no mercado significa que fos ira nebe maka agora ia ela loja bobot ia município sira ita se bel considera dane mas be lá de kata kita ka fos lá iana ita tem que be hei lá importação mais lá né lá sira tambah sa masira be fos nain agora e mesmo que fosse importado mas be mercado né sira Timoruan sira, sekarang kita recupera, do que sirne fos musim malahola, ita sosa. Ne atur kata atu osane na fatin circula ia itene rai. Agora quando vai impacto ne moris dia kala ia dun impacto ba economia kala. Tu decreto lei depois de fahe outro, a mim se halo estudo impacto econômico. Estudo impacto econômico, por exemplo, estende neto 28 de fevereiro outro. Começa março a me halo estudo impacto a me seru samuto ko WFP ou UNDP para halo estudo econômico dia atu impacto ia duni benefício lá ia duni benefício ba itania população sira itania agente econômico sira ia duni benefício lá ne resultado itu sai mai agora itadian resultado lá ia itu sira badian mai be ita rona ou tota acompanha ia terreno kata sira dem bal contente tamba sine produto sosa sira contente ta sira simo aihan mesmo que nele idane bele tahan de semana ida rua mas be objetivo lá os tamba ita hamla bita sosa sine produto objetivo ita cara que investe osam basira ita cara estimula itane ekonomi liusi sosa sine produto para at incentiva sira para kata governo e on Hanoi atu sosa itane produto ita ia sempre na fatin ia problema quando a nesan investimento ba oine lá ia dúvida ita hotu ia Hanoi hanesan katak perguntas tu irmãine ba oine governo sosa na fatin galai Hanoi ia orçamento 2021 mus ia continuação recuperação econômica ia mas be modelo ne la os fai hahan osanet investe duni ia área setor agricultura sira setor produtivo sira depois se danema ka itakar al seda ita bel define política sira por produto ia por exemplo ita merenda escolar sira durante ita por exemplo hatama fos sira liu ita bel sirne escola basic escola ita bel usa ita ne produto sirne ba usa merenda escolar por exemplo nesse tempo ema funcionário sira ema simo fos itamos produto sira quando ia ita bel só sai dane ba vale fa ba aumenta sal produto ne bar osan mos ia
ia na fatin Oke, dia- agricultura sira. Correct, diretor, aumenta a economia vai ter. Outro mato aumenta, o selo fala sociedade civil aí. A sociedade civil aí. A sociedade civil se olha que o dia observação katakan se modelo hanesane osan dollar sai hoto baliur timor na fatin helo centavos. Bele hato to cruzamare tamba tir grupo governo pro nia descreve baita kata produto lokal yang larang quase basic atu hoto ana liliu fos. Ya, tambah sama kau dia né? Ia estudos usi professor Dr. Aurelio Guterres, nebe halo ni estudo ia 2011 halo apresentação ia Ministério da Solidariedade Social, haturu kata cada tinan orçamento geral do Estado deve aloca 70% né sai baliur. Hira makelelaran 30% né nebe funcionário sira level kriikliu. Makola pahola itabesi, hola ia terminal Tasitolu, hola ia manlewana ne ema level kik sira. Ia mana be makia high level sira ia supermercado. Ta supermercado ne sasana be, sasana importado. Sasan sira ita kuliah kona ba necessidades básico, kona ba infraestrutura sira o todo, ne mau israeliur. Tau senu ne. Depois o governo social né, com certeza o povo ia osang, mas depois o sira fale mai, sira social produto estrangeiro. Então osa nela circula ita nerelara, sira sai baliur. Então também ita assegura nia sustentabilidade, circulação econômica nerelara, ita la osa kuliah ekonomi ita kuliah konaba segurança monetária, ita ni osang. Taremos ho tani imposto sira nomos investimento sira. Ita se area multidimensional ba setor econômico sarne. Também ita tu garante ni sustentabilidade, la osa modelo sira sarne. Tamba ohin ita la bela dehan. Hanesan labari kira hamlah ita fo coklat atu ni ha par ni contenti, mas aban ni hang kuak ni sentimoras. Ida nema kita precisa hare ni sustentabilidade ba oin. Ida nema ita cara. Tama nema desde que princípio ita reusi ta história da resistência lorumai ne. Ita tene, ita ne base ba economia ne mas setor agricultura. Setor ida petróleo ne não renovável. Ne beto tempo ida ne mara, se ela ita recurso selo. Atu bel halo ida ne. Ta setor ida ne be mak bel contribui na coina sa. Senhor diretor hatete, setor tolo e estrutura economia né 138 da Constituição da República, setor cooperativa, setor público, no setor privado sira. Mas agora tá cara tem né. Durante tina hira nelara, 8 bilhões hira gasta né. Setor agricultura né, setor cooperativa né, nia contribui ona hira ba estado, receitas ba estado. Ida neta sira ketan. Antau ida te kuliah kona ba reto, te kuliah kona ba receitas, te kuliah kona ba né, hanuin ia conceito sim, mas ia politicamente la aceita também mo secretário de Estado cooperativa depois hari mobiliza setor cooperativa sira tem também mocatil organização CPDRTL e a município sira mas depois né setor CPDRTL sira mobiliza malu halo cooperativa kita usa força lori baduni sira depois produção minus ya situação né então também né maka itu cara kita mau sini Saya itu ambil dapat ini statement. Tambah base apa kita butuh intimidasi yang Profesor Dr. Aurelio haba presensinya osane mayoria semu baliur ne. Tamane mak asam ida kita harus sesta base kune. Para harus saya para osane circular railara para sosa itane produto lokal para osane circular railara. Problema mak lakuda. Terus ini kata produksi lato mas minimal osane circular railara para label 100% osan baliur. Saya agora se itala halo idane, anta itane produto sene se maksosa. Ini difícil atu compete ho railiu. Sama ne mak benu introduce program sesta base kune. Idane atu faz parte para estimulasi na ekonomia, para sira iha vontade atu halo produção. Oke, mas sociedade nia larang terhidu ida maka apa ini hetan osan ita wala nia produto lokal ni hetan osan lorong tirmain nia halo vale compras sia loja produksi importação. Sim, também é necessário ser look, mas se nyamu saat ini kata nia tem rai balu nia faam balu, pode sustentar ini omalarang. Sidau ke dado sida nasa sidau ke dado sida hatu rumah ita mas tu irbe observação maluk balu si anesa iha patin sida be produção anesa Zumalai anesa iha Watulari kata ho osang ida circulação ida ne ia impacto itu mas ini moris também sirene produto durante ne lafang los duni sini hari sira durante ne sira bode tia dalam foi nada program ida ne sosamos ne hatur katak saya hatur katak osang ne baru ne sira Oke. Hawa karak argumenta ho
dados ide hene. Tuir dados ne beita acesso, kata produto fos ne ida ohen ita bota te uluk sir lafan, agora ema hola hoto ne. Tuir dados ne ita herailara ne só produz ne to 35%. Anam pulima persen ne ita importa. Agora ohen sor coronador hati te dihan. Agora fos herailara menos ona. Significa se sosa husirai liur para tu completa cesta básica. Se la sosa, maka a população ia fato embalo se complain kata tambah sama sira hetan fos, amila hetan fos. Significa orsanida be sosa fos ne circula herai laranga. Ita la satu sosa fos ne fos satu foi matu importa, mas ita sosa fos ne be agora ihana loza, agora ihana timor ne, agora loza bobo ne. Sim, mas esse livro, mas nem agora dá nem timor. Produto nem importado ona, lasma foi tu vai importa. Ida nema konseptu salah, senhor. Ita kuliah kau apa? Prosesu circulação, investimento ekonomi ne, ni rora ne hita nerai laran det. Labela rona depois ne saifal valiur. Ne konsep ekonomi salah. Tambah hau aprende ter ekonomi tuan, se konsep das ne, hau noin la konsep konvensial. Tambah ita investi tuan sai barak ne la efektif na efisien. Ita kuliah kau nabaya pendapatan ekonomi makro, no ekonomi mikro. Ne ya, saudara. Hau ne la konvensial. Oke. Ita explicação la konvensial. Ita heinde, ita dia ninya lolos ne hanesane, ita heinde. Então baira matu musuh. Agora saya matu acontece ita ne agricultor sira, ita ne produtor sira. Se ita dia lá investe lá, então ita tem halo ne. Mas agora sira agora não halo produção hela. Se ita lá halo asam rumah. Ne baira ma acontece. Tamane mak kami dehan. Amilnya konseptu. Awalnya asam sira kikuan sini, asam sini tem ita halo. Maka kita hari ini continuidade. Asalnya la sustentável, asalnya estagnado, incrementalmente, ni está la continua, la sustentável. Tidak nema problema. Hotu tia, la continua. Tidak nema problema. Tambah, hau tene mokatil, halo mobilização yang fatin, tambah hau membro mokatil. Sim. Hau tene oita ne proses la sira, buat sira senene, ya problema barak ya instituição kooperativa. Hama nema ka. Ahora kono va se perder, are kono va se ya problema barak, la sustentável. Kooperativa ne bema agora halo ha ileu, halo iha jumalai, halo ha inaru, desik banaba, ia betanu, ia same, ia desik wat karbau baukau. Hau bele hatene tuan tambah kuliah sira, kita halo la kontaktu sira. Saida halo ne. Oke. Nebe, hau konsep tidak sene, konsep tidak bema la sustentável. Direktur beli Awalnya foi ada program cesta básico nih, Eta benefício makas ne, mokatil maketa makas. Tama companhia hototo ne, eta contrato ya sekop ne, ya parte hamne fatin ne. Hau recomenda hoto para sosa fosen ba formu en ba forkele. Mokatil nya produs sorghum, batar kairala namak barak. Sorghum. Sorghum holatene tama lista pakotene kalai. Ya dili telahatan. Ya maliana telahatan. Ia maliana telahatan. Oke. Ia sami telahatan. Ia dili telahatan. Poin lokrai korse kau ya Villa Verde. Observa distribuição ia Villa Verde. Asine moderador. Ni lain ne. Oke. Lain ne. Produto ainda be patar kairala ne. Depois de halo levantamento dados, ia de 200 toneladas. Sim, também durante a concentração mokatilnya ni ia ida ne. Município todo labele hetan. Tambah lato. Kon município todo labele hetan, tambah mokatili de batar kairala ne lato. Kon lato ni ta labele. Sim, também la sustentável ne. La sustentável ne. Para osan ia La sustentável ne, senhor engenheiro. La sustentável ne tá não é katak. Orçamento de agora da né, ita investe para setor agricultura, ia tempo siracuda, março, abril né, quando ia nama kita ita sosa para minha sustentabilidade. Sosa fal batar by loro. Nenam lah, reserva by mahang. Oke, itu dona fal. Agora, se te botar lá sustentável né, quer dizer que se produto cooperativa ser movimento ser la sosa, então nem la sosa la sustentável. Mas agora é uma sosa hela né.
produto ida be a community da sorghum ne hola parte tu ya sesa básico ne urbar companhia sira faz kilo da faz a comunidade sira até sira usa Facebook ne ha o insa na me explica ne de processo ha ne hansane ne be quase sirnia ida be fosso na ne só samo tu queda só que sirnia capacidade be ela itu ambe la consegue fa ne tamo mokati la consegue be dula sto hotu ne la sosa hotu ne be la seta de produto ida ne la sosa hotu quedas. Oke, jadi governo só saúde Tambah sosane maka dia sustentável ne. Oke. Mokatil bel moris na fatin. La sosa karik ita la tau osak mokatil bel para la produce tang. How to Se fahe? ita la produce ita dan ema sosa sira ya osan sira continua kuda idaren idani ita la How- sustentável ne teoria nunca iha. Lah, how tu dia hene, quando how ia discussão ho colher cooperativa ya bocau ia bique que watlari. Ser dehan secretário de Estado cooperativa de agora, nila investe ia setor ida be produção. Nila la investe nila investe ia setor produção. For it crédito for osan, la produz. Ida nema problema. Finalize ia discussão ho grupo sira. Oke. Ita la mai mamu que hene. Senhor diretor, ita bota tete tok mai hau. Kita Oke, lebatir. Kita buat yang lafo prioridade cooperativa produção ne sala. Kita buat hari amni orçamento da agora dada ne. Pacote recuperação econômica ne 3.5 ne atu provide ba atu halo crédito ba cooperativa sira. Foi agora. Em 2021 agora ia. 2020. 2020 né? Ami só produto começa hoje março, abril, maio, junho ainda só mokati linha sorghum para nasa sira. Ija neve da cara tene. Orçamento 2020 ne alusa. Dados ya, neve la los. Oke dia. Oke dia. Olha claro na o governo kata batin em 2021 começa março, abril, to maio, governo ia orçamento tu bela holsa. Tapi mau kita tan folai oportunidade para diretor. Oke. Ya. Primeiro how uso dados. Senhor diretor, ita hatete tok ba público, cooperativa hira makia timor ne halo produção. Oke, cooperativa hira mahalo produção. Ne se ita bot hatete ida se ita bot teme dia kata ia cooperativa produção ne ia rihum baleten ka atus baleten, how ben hatete ba ita bot de ne sustentável. Conceito sustentável ne, ami kuliah ia ne refere ba ita bot sira sosa hanesa ne to 2023 kalai. Sosa Kita 2023. kita hak fodak tia sosa estado de emergência. Hotu tia la sosa tamba Ministério Agricultura la orienta o ensama itani agricultor sir halo produção. Itat bot sira tu ba sosa continua sosa seda. Awan ini foi ma kita buat halo asumsi. Mas resposta lá cooperativa produção ne hira hit ne rai. Oke, terus sponsor Ba produção os produção na produção Em termos, oke lah. ai hane hira lai. Oke diori kuliah kono ba sustentável. Oke, ada yang resposta. Kata kita buat ini pergunta ne. Usuba hane kolega ida Amerik soring ne. Mau katen ni membru hira. Lai, hatala me perguntas. 70.000, 70.000. Orçamento ida liba kotuk 2009 ni. Ne ami invest na makasi ya mau katil. Para Resultado ne magsaira. resultado o inte buat kami ne. Batar kaya. Resultado ni saira, ni sustentabilidade ne. Ni sustentabilidade ne. Agora ada sosa ne. Sustentabilidade ne ta kuliah. Resultado mak agora ada sosa. Desculpa. Pronto. Lai. Oke, langsung. Diretor lá tá toki a público irane. E me sosa fos tonelada hira usi mokatil. Tonelada hira. Boston lah Para huri atete den e me sosa hotu. Usi manu hira, fahi hira, nan hira. Pois Arau hira. para itu huri atene. Kata Nos Tama sustentável. Dia kita rana tok. Okay, hawal. Mantolo hira. Fiar se dado se iha. Mas be ita labele trata discussão kala idani ita labele resolve problema mokatil de. Mokatil partida cidadão timorense nia estado sempre taumatan atu resolve problema todo. Oke. Problema todo. Agora, hawa cara katanden fos 35% ou ini tadian importa ne 65%. Ita tu recupera. Lá ia dalai datan ministro assunto coordenador econômico orienta para agente implementador sira labele halo importação fos atu
substitui fos local. Misalnya hal ini, se ia importação rumah, né, porta entrada tem responsabilidade. Também está cá recupera a economia. Fos ir agora é mercado nem mercado Timor nia. Loja sira nem loja Timor uma sira nia. Se ita kuliah com a recuperação economia. Laos todos na in mesak date. Mas bem empresário sira mus recupera. Tama crise né, sira mus sofre. Sente crise. Yeah. Crise pandemia né, sira mus sofre. Então, ita tem que recuperar sira hotu, também sira mus for serviço Timor barak. Sira mus for Timor barak. Tamane maka claro, ita fosse limite, mas ita sempre ia solução para lá ia cidadão ida den oh sira seluk simu depois sira seluk label simu fali. Nemos lalu sida. Tambah decreto resolução de katakne universal é moto direito hanesan atau governo label discrimina ema ido ema selu. Mas ita ne atenção primeiro ni ita ne produto local sira. Né, tem que estimular a economia, mesmo que mas tem que arrancar, usi que né. Se ita lahu começa, por exemplo, ita kadang label sosa, ita dan durante ni ita dan emot kuliah, produto sirne ita sosa não mais importa tama emadan ita fostra ini karung demais, karung mas ita lah sosa, ita tem que sosa ida barato emania nanti osan tem que valer doni, atau politik né. Ita em termos kuliah com a sustentabilidade, ita foi macarro, ita se dá para kuliah sustentável, ita sei kuliah tina lima sanolo mai. Nesse significa que ita label abandona moça nessa onde infraestrutura, agricultura, ita tem que continuar. Mesmo que ia na, haumus aceita kata Ministério da Agricultura tem que ia política atau funcionário sira label barak lu ia dili. Hau sempre desafia dan se ita funcionário do Ministério da Agricultura ne barak outro dia dili, careta ita só barak careta dili, outro atividade barak dia dili, ne ita laku dia quando baham sama ka asai produção. Lá ia demplot ka percontohan rumah ya ita aceita buat nene, han sama ka motiva ita ne agricultura será kuda, hansa, sira karang mas agora conhecimento han sama kuda nene, ita menos liu. Mesmo que ita ia na fase de desenvolvimento mundo moderno, mas ita kuliah o setor ita todo tem que ia não ia nessa consenso kata desenvolvimento do setor agricultura atuação e produção é importante. Harus usi infraestrutura agricultura. Tamane maka mesmo que osane 48 milhões, mas ita todo tem que dar uma tambasira para tem que fokus né. 48 milhões né bahau sei que tamane para que liur seja bem serviço, salário, transporte, mina, patrocínio e outro, ida para infraestrutura agricultura para ser que tang. Né, ita outro nia preocupação, ita outro nia nessa Timor-Leste, ita outro tem que continuar critici política governo de para atuar dia tang. Mas parte soren ita compra né, nemos parte ida para atu incentiva, motiva sira, depois governo lá atuir. Okay. Ita sosa tema que governo lá halo, atividade atu sosa ne freelance. Atividade de produção lá halo ne label. Ne ita politik sosa atu investe, los duni, mas ita lá produz, ita sosa meselo kenya. Ne hawa sei ita bosira. Mas ita tem carro duni, mesmo com 8 anos, mas ita tem carranca duni. Obrigado para. Cara, moloca tu entrega fale para sociedade civil. Agora cara, ita responde a pergunta ida 2021, 22, 23 continua a produção local ou cari tambah det atau recuperação econômica tambah di situ. Ita muda política hahusi por exemplo medidas parak ne bemak ia covid ni alarang ni halo medidas parak ida ma fai osan ema bal contente ita depois halo avaliação kata nel sustentável então ita tem que agora só saber produto. Itu sa produto ni kata ita osan investe osan ia ita tos na zira ita investe osan ita empresário sira para por exemplo lá oso toto ita muito reconhece kata empresário sira de construção sira mas vai participa fale esse sa produto niang devia ser por exemplo a selda sirne agora ita for contrato sira tamba sira a muito cotos na sira agricultor sira desde princípio sira sosa ita investe na casa do sira fomos oportunidade para sira para sira continuar e hauloi a sela contente tamba saída magni hal durante ne governo atando ninia exigência kata mesmo 8 anos mas be a huona e ao ne for na roman pa
empresário sira atu começa a investe em área produtiva se liu e setor agricultura. Ok. Você, diretor, sociedade civil? How tu hati batire hane. Quando at kuliah hasa produção e harailaran, how sugere Ministro da Agricultura ho Secretário de Estado Cooperativa para aprender a unisma. Unisma halo produção declara colheita a fatin governo hane sampal penonton. Depois, how dados ba diretor hatete bahau ba público irane para tu hatete de cooperativa produção ne harailaran ne hira. Depois, produz cada tina não exatamente, máquina não é 35%, né? Lá sai lá tu desde a história da independência até agora. Mas lá aumenta a produção, né? Se bem sai e agora. Depois, ida hoje na teterian, agora se sira rola te força, ita botar as forças te força tu na faixa da população, balo se lato automaticamente tem que rola força se importa sira ne beha railaran. Ninia questão mané. Sira fante sirne força tu, osanda sira simone, basosa força ia loja belga lá. Loron hira ne sira da malu força. Ia gudan. Kata preço começa a sair. Será que idanema kita dia sustentável? Será que idanema dia osan circular aí lara? Né? La logis. Agora, se governo até teriam política não sustentável, também a sua produção não era lá, a promove a política, também sama governo idane lá tal prioridade para o setor agricultura. Pode retender a alocação 2,16% do orçamento geral do Estado. Lógica não é bem, bot se explica toque bahau. Também sama que é importante, mas lá investe. Nem problema é bem. Ministro sira se hama que o ministro da agricultura dia que ha resignado. Se how magia ministro instituição unida sosa force ne nara se how magia governo se elene taka tamba empresa pública ida nebe lá consegue halo ida ne lá ia coordenação do Ministério da Agricultura pode assegurar produção nera lara ne agora ita botira check gudan mamu ne realidade kala ha ami mai bosso kene ida ne makit ne realidade Gudan lama mukare. Gudan awakar katete baya alisira itu você roto. Fos importado ia selen 28 mil toneladas. Ne importado. How kuliah railara? Tege kuliah railara. Kuliah daida ka. Selene Kuliah daida. Fos produto local ia 600 toneladas ia railara. Mas be tamba fornecedor sira ba contribuir ao processo programa cesta básica. O todo forma ia selen. O todo forma ia selen, só sa produto selen. Agora se ela não organiza na fatin produto sira nebe mak seia sira mais sosa na fatin se ela continua sosa na fatin mai e para sosa para atu foba fornecedor sira para atu contribuir para cesta básica tamba itane produto tina ainda menos tamba mudança climática tamane maka arma se ela rasik por exemplo ia Maliana vai sira sosa agora sira to sosa de 30 e tal toneladas Maliana, companhia sira nebe maka sosa ia Foz ia Maliana nebe maka suporta mais o centro logístico ia basic ao kuliah por exemplo Dr. Vital nia maka ia companhia Timoruan nebe maka sosa produto nia den ia Maliana tinha de 30 e tal toneladas de nebe ami contribuir para cesta básica para lá cesta básica para CLN ia Vatulari ia Laleia mas depois de emarrona ter a política cesta básica, ema todo para sua saúde. Ema todo sua saúde e pelo menos ser contente. Agora, ita sira bele kuliah oins haluida ita de sustentável, né? Questão ainda nebe mas precisa tempo ita tu avalia. Mas be CLN ninia usang mos anesan sosa produto bailaran sini ihala Nini armazém também é motor só outro uni. Agora amigos exige para produtos sira nebe se ia então fornece para empresário sira para o preço nebe definido para contribuir para a cesta básica né. Tamanema kan nini armazém mamo. Mas fos balo nebe maka harikulit nebe se ia sira se continua dulasan na fatin também empresário sira nebe maka hetan via o governo atau contribuir para a cesta básica forma ia ser armazém atau uso social uso
Também maka fos menos duni. Ano ini nek claro na Agora, awat tandet kon ba preço nebe maka povo aquilar e fatin ita kompai ita tenela. Ita ten mas temos tem que hare katak por exemplo ita kuliah kon ba cesta básica ami kon fa ia fatin barak la limar ema ita bahau honesto dia kliu los ita dia los sala ita dia sala duke ita dia los dia sala antau ne atliu tang ita nasaw ida ne estado ne nunca alo buat nebe dia knimus ita la honesto ida sala ita também tenera ita dia no kene sala ita tem dia la bele da ne bebek ita continua halo sala ne maka itania sentimento vai tenera ini la ya dulu. Oke. Ia komentar rumah kono pane claro kata produção lokal sirana be agora ia governo quase halibur hoto inclui selen mos halibur hoto produto siro si terreno pues bela distribuir para população sirana problema ia nebe. Ini problema ia produção. Problema é produção. Ya, sama ada produção. Só satu hoto. Pois Ita tu dia produção tina 2021 balete. sim, bawin ia nebe. Governo hanesan reguladora. Atu motiva ka incentiva ni agricultor sira bahasa produção ni realidade ni nebe. Também orçamento tu ande tia tina. Prática ida nebe atu apoio ni agricultor para continuar produz ni nebe. Lá ia tu? Ne la bele nega. Se idane atu bel hareli usere. Idane hareli usi investimento ia setor saida agricultura, cooperativa, depois Ministério MECAE, intervenção heneba. Mas be suka tosi orçamento sirabe tau ia tina 2021 para setor produtivo sernene conta usi sirane hamotukne 18% rate. Onde sama kita kuliah dihan 18% nem estamos educação, saúde, infraestrutura básica, BMOS, saneamento, nem te higiene, lá tô 1%, 0,7% dele. Também ainda nem, mas kita dia nem problema é produção. Ita halo buat ida, mas buat nela sustentável. Também ita promove te política da sosa cesta básica ou distribuição ne dia, mas ita halo intervenção para buat nela tu continuar lá ia. Ida nem maka minha preocupação. Compreende. Problema ita na agricultura Timor-Leste ne hanesa agonia usa ela sorben tahan ela para tumores. Tambah política investimento para agricultura ne menos. Ini orçamento sirane la adequada. Ita nini extensionista sirane barak la fo. Ne hau beladehan tambah hau halo natar. Ya fo ne ba ne bala laisnet projeto hotu fila medili. Ita arrepende ho investimento sirane. Depois tadi yang povo Timor-Leste maioria agricultura, mas investimento para agricultura ne labot fali. Ne ita nesan ita hela dunia Timor kalai. Ita hela dunia Timor para produz politik na atau responde agricultura ne kalai. Ia agora ita kuliah kona agricultura subsistência. Durante ita tene agricultura subsistência. Sira cura buat nevemak parsira tu hano fan atau sosa fali buat nevemak sira laiha. Laos kuliah kona industria. Ita kuliah kona ministro turismo, ministro comércio e indústria. Ia ministro comércio e indústria, mas lá fam buat tidak. Lá produz buat tidak, não lá fam buat tidak. Sektor kooperativa mobiliza ema, mas tidak consegue lor mercado. Ida nema kita kuliah kona multi econômica, recuperação economia. Ne ita tahu questão seras neotu. Tambah nema ita lihat orçamento cada tina ba setor agricultura, o setor kooperativa ne hira. Berapa sih persennya? Hira mak kita mobiliza. Tambah sama ema mai hotu edili. Mota dalan sirane mahela hotu. Tambah ita la consegue distribuição política pública ne, ba kraik ne. Tambah nema ema fili dalam mai hotu dili. Mota laran sirat tasil nini sa ema hela hotu. Irane ita tem que reflectar. Hau nem mauzori muito bem atene situação ne. E buat tidak importante mak mauzori senhor coordenador me aceita ho ita ni hanuin kata ita ia problema ho agricultura ita precisa investir une. Hanu irane tem consenso para investimento. Irane importante. Também tem objetivo irane ba povo irane ni muris dia. Nós vai emadoro ni muris dia. Ne irane meta na cara. Kalau me halo politika atau hadiah emaru menevira metaria estado ita kule nível macro ne estado. Itu kuliah kono konsepto libertação ne e total e completa. Aunque diretor na rua internet na rua, história internet na. Mas molok ita responde sirne preocupação. Aku cara kusu pergunta ida, kona ba protesto ia campo. Barak mak protesta kata ia aihan básico ne bela higiene.
e consegue lore tampa to Parlamento Nacional. Ini dia processo essa. Obrigado, Barak. A UNEINE ita auto assiste, e a público, e a televisão, e a mídia social, ita auto atende. Loriba Parlamento, ita auto atende, kata batida be voucher ni ita hili. La osa ema loza ma fo den o foti makidane, idane o labele, ne ita hili. Ita hili ne, ita hili de be di akne. La osa tile be dodok ne. Se ita hili dodok ne antam aulaten ema idane nia Hanoi. Mas ami consciente na fatin kata vai hira sira loriba parlamento, ami atene loza ne loza sane os líder niang. Ai faesa psi agente implementador mai kedas. Sasane onia sa. Toi kus dun sasane or sei kedas voti. Ikan por exemplo, ikan ita quando tem que tau ia zelera. Ita quando zelera lá ia, ita tau de te liur lorong 4 jam, oras hat nialaran de ikan ita latau bazelera on ikan dorokona. Idane voti or sei to aban dader to kusia voti ita latau bazelera, tecnicamente ne dorokona. Ok? Itabel, mas demos a mi fo sirus na fatin ba aifa essa. Atu continua investiga sa sansi ne ansa. Antes ne tebes duni dorok dun maknia loribaga ou ni loribaga condição laia maka. Okay. Dorok o simun. Nebe ami lataka matam ba media social nebe mak posti sa sansi ne. Mai be akar ke publik ne kata barak mus lalos. Balu los mus barak mus lalos. Politização barak los. Politização uma baraglos. Por exemplo, ita kuliah orsek be emana rua itani inang itani feton na rua ba Parlamento. Bahira tahu Facebook ami tukunen lokrak tian buat mosu iha Facebook ami telefone ba aifaesa Ministério Saúde ba keras lalais ba hospital e klinik de confirma emane hansa proseso hansa. I saiduni katak ne doutora musdia ne keracunan duni maibe na ane den kalanihan dia diakela aban desani hanta maka foi ba serviço maka dian keracunan. Mas ne hauni analogia det ne hauni Hanoi det. Será que kalanihan na los det ka? Ne be dan seste basicamente maka na andodoka ou ni hano motoselu etuselu ita tem que ne los ita ne serviço. Ministério Saúde ia laboratorium para ita tem que confirma ita ne na an maka dodok o ladiak maka emahan mi fornecedor dan ini tem que tan sansang ne multiplica ni ala bela limar tambah sira hetan osan ita to recuperamos mas vemos la bele fo sofre valiba ita ne sira dan sira hanesan bele sai vítima ou bel mat kalau mata ne crime ni tem que meleza mas be quando keracunan dele maka me consegue cura ni tem que multa ida sansang de makas. Por exemplo, ia caso selo que ansa ia lixa bal começa a ita sei kulia quando ba fostrai mas be ia informação no fos ne globus tiana ami cooperativa o psic bahare lalas que das lori fos ne mai confirma hal sama ka ini contribuiu na fos bolsa mas ne tem que ia organizar agência ida lilu ai faz atu confirma bastante ne be los kala los ne ita labele zul galai ita labele zul galai tamba sela ita foti keras donan em vez ema atu basimu ema ui tau tam ema basimu ne hahan mate ne mas em hot simu fati ida mas halu sama ke ema det keracunan ema barak ne la keracunan ida tem que investiga ida ne tamane ida ne ami entrega pa instituição independente relevante sira para sira makalo sinetetu se lalos ne processo ita regra de BMI ita tu ya morisia leni okos mas dalai datang sasan sira nebe mak por exemplo ema protesta ne ami to okedas ami dia tebes kalai se lalos ne tem ami tamba hau kedas so ami dehan buat ne fom ba ami buat fom liliba amuto ko agente implementador sira kata buat lalos iti tem hadia por exemplo ema balo den oh sasane lato antau ba kak ma investiga. Mas bem, a cara que é pública, né, até por exemplo, ia dilimar, desde então, loke voucher né, hu loke, kak mai foti modotan né, bem, modorokona, mos batarut, a minha lista be, produto né, bem, mak ami fai ba constitui ba cesta básica né, batar tomak la iha, modotanus la iha, halun sama kak bel kair valida né, sai te evidência ba tu zulga ami, ami lista né la iha, lista né publicado, lista batar tomak né la iha.
Então, se idane armazenia ni bang pak, ni serviço selo falona. Serviço selo também memang. Aí faz essa e a lemos tem que investigar ni loja sira ne bang faz asa nan se batar doro. Ne la bele, mas be batar doro que ne la os constitui o parte ida husi cesta básica ni tamba lista ne ami la fam batar tomak nomos modo tahan. Ora tahan. Mas ia processo lá é uma barak protesta na fatin. No sama kami be modo ami faan modo ni ami ni modo ne contribui so. Então ita halo amendement ba lista produto sira. Mas modo tan sini tem que mai o qualidade ne be maka ida matak na fatin para ema hili. Nemos tau ne ba lá os obrigatório be ita ba fa forbe. Tem que nela ya. Modo tan sira mai tau ia loja sei mata aquela ita usa voucher o direito ba hili. Modo tan nang itu lista adisional yang nabai. Oke, dia. Nebe dalatan ba crítica sira ba buat nebe ma kamosu iha público e com mídia social colhe quando ba buat nebe lalos ami consciente 100% no serviço hamuto ko organização instituição relevante sira para halau ni kenaro dia. Ita outro tem que simu se los e tem que simu lalos. Obrigado ba. Apa pertanyaan Pak Direktur karek aumentatam. Oke, awalnya mbak ida kazu saya sasan be saya kalau kawan ini la lógica ita la belle faut conclusion ne be hanesans saya prematur liu tamba mekanisme be cesta base voucher simu cesta base que dili ne opção ita simu voucher ita mak bahili Itu mak baile. Se ita emang normal hela. Nami dega sita bafuti sasang ida dodok ni. Oh bafuti sasang ati. Oke, mai ya loja balu parece que loja nai sira mak futi sasang fo ba itania população sira. Pois loja sira nem nami dega ni sasa sasang pan sasang ni be dodok. Ni impossível loja ni las pan det ba ida cesta básica ni mas ni ba comunidade em geral. Será que ni pan sasang dodok? Ni impossível. Ne behani ba buat sirne ne acontece, mas talvez ne faktor X pada bahani hari. Oke. E pergunta ida buat na bema ka sociedade civil espera resposta ma kona ba sustentabilidade. Na fatin kona ba 2021, 22 o insama governo bela recupera fila fale force na be barak los mais saitona e mesmo tempo lá ia orçamento geral do Estado bot para bele suporta agricultor certo bele produce a março abril dan. Awani kona ba sustentabilidade ne la ose entidade ida ro ne responsabilidade ne awani ta timoro wangotu seita iha ya vontade ne las ba oi ita de Ministério Agricultura de mas agora Ministério Agricultura ne halotia ne criate facilidade mas ema la koi halo produção ne culpa senia nebe ita mai la fo la nika fo zulga ba malu mas ita halo kores asa exame consciência kata se ita karak sai dunia hasane ne ita utu tinggi tahu hanoi ita utu tinggi boka para ita belbahana nebe ita label dia ida dit ni depende do orçamento geral do Estado dit ita tem que orçamento geral do Estado tahu te halo te irgas dia mas malabah produção exemplo dit ia lali hanban be bailo lor tinan tomak be botela mas halo natar dalai da dit ne Ministério Agricultura masalah ya salah tamu saya Nós estamos falando nih, tamu emang ada berapa halo natar nih, ini masalah. Halonya laba halo. Irigasi hati-hati, beri hati-hati. Masih ini laba halo. Oke, deh karena Hanoing nairua ya nih, sirene vanelo sih. Oke, favor. Ok, a Hanoi questão o senhor diretor levanta né? Tambah sama ka irrigação dia emang halo natar. Sim. Hanoi também hati né ya 4 governo constitucional hal te politik da povo cura governo sosane. Povo cura tia, dorok dia tia mene uma, depois la sosa. Ane mak lore ema fila medili to. Ne mak lore ema fila medili, ema abandona mene tosa mene natra, ema laku yakia. Antau ni implicação ne mak mai tohin loro. Tambah ita kuliah kau na ba implicação ne las ohin. Ne ni sustentabilidade. Te compreende kau na ba ni moras ohin ni fetu ne ba abang. Bairua. Antau se ema abandona tambah governo hatene, ita kuliah mercado. Loka mercado quinto canto ne ba ema laba fang. Ita bot hari same. Ia hola rua, ia fati ermera. Loka fati ne comunidade hal fati fam valeleta. Ne la abandona, la sustentável, ne itare quando ba problemas ne 2014, desculpa,
quatro governo constitucional yang sorti 2007 lu sama ini né né halo teu né mas tambah halo tia produz tia halo você mak halo koto sira fuko tu batar sira la sosa eu ela luhu iya enaru emala usan tai mau dili tai mah ne ma pinheira rahene que mota kumoro para hakarak sai security sena malo e capital dili hanesan sardina agora ita problema bot colher com a plano urbanization impacto sira bot tamane ma ita hanuin kata lori fila fale ita ninia sira daun sira pa município ita hanuin descentraliza política ia nasional ba kraik tambah povo ni kraik ne bane barakliu sira mak pratika agricultura lo sia dili ita hedili ne simu handet consumidor de tama hedili ne alcatra mak domina umandar mak domina ya tesi ko dilarang layona sinalarang tahu hudi layona tahu hudi começa sai kanko kai kuni lakonona uma fatuk mahamrik ulo ka ya 2005 sen kanko futum botas ne agora diretor batok ya tesi ko story mbe lo crack emante futu ni dehira quarter ita umalara nain sanulu ita hanlato modo bene ita hembende ne realidade ita nebe mak produção ne minus ita ne armazém lá bela sustenta ita crise alimentar tamane mak kita hanuin dian investimento sustentabilidade ne ita tem que sustenta unu sama bela econômica e macro micro ka macro ne bela sustentabiliza hudi fornece bebê para kuturuhan lai kita hakara buat ira ne circula ne lá bebê hans oin explicação kona ba fos los uni karon dunia ne município sira kule kona produto cesta básica los uni balu ladiak habel hare katak W4 ini produção nebe makoin lokrai hanya bizinu sira simu ia qualidade dia mas ia dilimar ni situação ia tesi kwa fatin sira foho hanya sari wela luhu simu farai foho komendar sirhang kabu moras ia bobonaru ia batu gede mantolo cada família 2 soto. Ne 2 soto. Ita é provas família serve mais amfora itu relena. Ita lá mai inventa sasane hane. Dia. Tambahamos lá mai defende política partido nian. Hakoliat ajuda política pública. Cada tasne. Primeiro ministro Taur Mataru. Quem avisa é amigo. Semak avisa ne amigo. Ne remak nonok lori obarai kuak. Anta amne protesta contribui bahadia melhoramento políticas públicas. Diak. Ida nem importante. Ano yang kita tona, molok kita continua. Harus pa audiência sira. Molok kita continua, harus pa audiência sira. Atau concentra mais tambah, ita precisa atau rona de diak. Saya demak itan dia grupo ruan kuliah, Diak. Ita precisa calma lá. Ita precisa dalai datan ita precisa calma lá. Atau ita pele continua ita dia debate irane ho concentração dia, Diak. Apa fale ba diretor? Diak. How tu explica buat ini, senhor diretor? Senhor diretor até terian natar ya lalea emalahalo. Beia mas emalahalo. Ne conceito ira ne be governo ma introduz. Fokus governo niane badet kuliah agricultura mas sernya fokus ne bahasa de produção hare. Quando ita kuliah agricultura ne, senhor Laos de produção hare. Ita fokus distribuição trator ne be Ministério da Agricultura halo desde o lugar até agora. Ninia fokus ne atuasa produção hare, mas até agora itu na fatin depende ba importação. Também mas kita kuliah dehan diversificação na economia ne. Laos atu fokus de halo irrigação de asa produção hare. Ita kuliah kon ba. O sama ke matu kudai fuansira. O sama ke matu hakia animal. O sama ke matu hakia kuda modo. O sama ke matu hakia ikan. Sasan serre precisa be. Então bene Laos de irrigação boboto dessa produção hare, mas irrigação sira ia aldeia, ia suku, atu ajuda ita ni população ne belemoris. Laos ita kuliah de irrigação tono, irrigação ia suai, irrigação ia bebui, serneba produção hare, mas se irrigação ia tia, produção hare la sai na fatin. Ne culpa senian, de ita de agricultor nian. Ita conhece ela, de agricultor ne sira ia sistema ida ne be subsistência.
sira atende cura itu anit bahan, sira lah atende o sama agricultura era mecanizada. Agora semak bele ajuda sira tu halo ba produção hara ne bele aumenta custi 35% bele sabas anam pulu ne semak bele ajuda. Sei hane laos do governo, então sei. Tamanema kaudehan ministro tamanema kaudehan ministro agricultura ne laos sai ministro ida behu di garanti de niama tua sai produção ne laos ministro ida tem que halo ne canar atu assegura ka atu regula atu incentiva o insama ka itania população ne bele sai usi agricultura subsistência ne ba agricultura sustentável ka agricultura mecanizada ida nema kita ni intenção. Oke dia, então how for dari ikut ba diretor? Ita buat na iro ni preocupação ne o sira ne pertinente liune sa ministro ba agricultura mai ne mag debat tamine o inkeras Mas se ita bot mas secretário de estado cooperativa, nemo se ita bot ni responsabilidade relevante tamba secretário de estado cooperativa ne, lá os organizadores simpan pinzan credit lá hareba produção, essa massa produção. Oke dia. Declaração sini pertinente na fat ita debate para ita buka solução ao nem sedet marona bele ni rona para dia qualquer hili para sair a referência para ita halo desenvolvimento ao nem governo ida halo sala governo ida mai tem que hadia nem maka sustentabilidade governativa se governo ida mai halo lalos ita mai halo continuo lalos ne laos sustentável por exemplo governo ida halo ti irrigação por exemplo, lacuna ne how aceita duni política definição ainda né mas be itahu lao natasira irrigação iha ok ita continua mas ita hahu ne ita halo incentiva ou cesta básica né para ita fano Ministério da Agricultura nusa agora política governo atau alo hang ba família outro ita boti obrigação tem que hadir uniona agricultura sira sistema ne agricultura sira sistema mecanismo irrigação sini tem que hadir ona ne ita lá discute duni tamba akar kasa produção ne tem que dalam makne duni mas be ita tem que consenso ita kata governo ida halo boti da lahotu governo ida mai continua halo governo makmai tutane la halo ne ita continua forhanoi kritisi para ita kesi atu halo tamba governo representa povo atu governa então rona discussão sira hanoi sira nebe dia kesene ita tem que continuar elabora para sair política dia ba oin liliba atu desenvolve tania nação hakar ligamos ba informação itu por exemplo ita kuliah quando cesta básica cesta básica se ita kuliah quando den iha la iha retorno ka botir be fo serviço ba ema ruma kari ka husi secretário de estado ambiente ita homande aru kita ni nama sira homam bote ne emana hira mak serviço husi tatali akadiru to homan to fansi ne tuir dados husi secretário de estado do ambiente atau quase 8.000 liu nebe trabalho nebe serviço o cesta básica né por exemplo se ita ia fatin ami ba por exemplo bahira ia centro de distribuição ida economia ne lao né economia lao né mas que em termos de nação ne ita tem que quan mas por exemplo transporte sira funciona tambah saja masih cesta básica por exemplo emanai lima emanai nen maka por exemplo saku sanulu lima ne precisa taxista sira agora por exemplo dililaran ne microlet sira baru lah buka penumpang forma basic ela masih halo distribuição ne parte ekonomi ida ne maka ita tu estimula atu incentiva para sira moris ita fo serviço ne sida por exemplo ita kuliah quando ba masih halo empacotamento ita recruta mahira maka serviço e processo empacotamento. Por exemplo, ita kuliah quando ba distribuição date, suku date, distribuição cesta básica cabas ne date. Suku ida am recruta manai 5 kali 542 manai hira maka serviço. Mesmo que tempo badak, mas sira mana osang. Nebe ita la os cesta básica né? Ita la objetivo ita faz na ihan, mas ita kar multiplica serviço sirene para emototo pelo menos ia
neti osang ituang, for serviço basira, mesmo que temporário, mas idane ita bel halavalia. Bah oi não sa, ini multiplica a economia. Hadia bel menos 8 anos sem memoris, será que ela bel sai avaliação idane bem positivo atau continua? Au nai, ne reflexão ita outro dia. Ba amini hare, sidau koto. Agora foi na Amifai 500.000 beneficiários sira nebe maxia. 1 milhão e tal sidau ksimo. Mas pelo menos ia situação ida nebe pelo menos dia, por exemplo, masira buka transporte sira. Lá sira nede recuperação econômica amos aloca osang 42 milhões ba INSS. Ne atal seda. Ne ba setor informal. Setor informal cinema se. Setor informal cinema masira nebe mak pedagang kaki lima sira. 3 roda sira, quiosque com sira. Sira bel ba resisto até fevereiro. Sira bel ba resisto INTCI, INSS para sira mus ia direito atu acesso mas osanede para atu recupera. Tamba o pandemia idane ema transporte ema lalai. Microla sira taxi sira penumpang la ya. Quiosque sira ema laba sosa. Tambah maka itu mus lo ke dalam bayi dan ne laos sadet be ai handa ne. Mas iselo por exemplo, durante ni trabalhador sira ne bem registrado e mus sira mus tambotida be dispensa contributivo 40%. E daí agora o governo selo, se empresário sira ne bem durante nesse serviço ba timoron sira, mas be sira lá ia osan atu selo sine regime contributivo ne. Sira bel bataunar IMSS e orçamento total orçamento de 42 milhões de reais para atumos siramos estão direito dele. Lá sira nede e tem empresário local sira. Empresário timoron sira nebe maka por exemplo lo que anesan agência, lo que be ticket sira, fan sira, avião sira lá mais sira ticket lá vale. Sira nebe maka anesan culinária, tem sira. Metiau tesiba por exemplo lá rola sira é direito e tá atu ia almoço prepara condição para sira Moris Valley e tem que Moris Valley tem economia né o meu sira nebe mak por exemplo tempo para e de tempo para também tempo na hora né precisa halo avaliação impacto também não ino hamdian sei halo estudo impacto ida ba política de nebar e tá continua Anesan musan sa ikola sustentável a sustentável. Se la sustentável e dane resultado estudo mai ita la sustentável ita la bel continua. Aune nebe buat nak lokal hane. Okay. Ita outro for opinião para ita continua hadia bawa na tu melhora. Okay, dia ita pasalima lai ba grupo ruane. Dia obrigado para ba grupo ruane. Ita tu continua mai be tempo limitado na. Então how for aprendar dalai ikos ba sociedade civil atau fonetik tan mensagem rumah atau reforça a declaração de firme maka unita força itine programa ini. Dia badala iku sekarang atau ba público tu kata itani hanoin ba conceito economia sustentável maka ida permanente. Laos ida nia emergência depois parado. Neta la kuliah com a recuperação economia neve sustentável. Seta kuliah sustentável é programado e sistemático anualmente nia lao. Para depois pela atu segura que estimula processo economia relarane ita kuliah kona ba turismo ita kuliah buat bar-barak nebe bela contribui ba ita receita relara o ita la kuliah buat rumah ne atau setor kooperativa mos sidau contribui ba receita de estado ne tambah ina diretor até telefone na América atau sidau bela hal go trabalho mesmo que ita ne constituição ne exige atu ita ne estado parceiro importante sira atu bela hal se ne kenar dia klitan Hori bela estimula, hori assegura, usa recursos minerais né? Hori bela diversifica, multiplica a economia terceiro. Também a pandemia COVID-19 afeta mais a receitas do Estado, a economia mundial globalmente, mais a fundo minerais. Então tem que alternativa selo. Estamos lá lá é cientista ida me hatete ita kat corona, pandemia COVID ne bela para em 2021 ka 2022. Também kami hanen kat investimento para setor agricultura. Para setor certeiro, né? Não dar alicerce importante para a economia relaran, onde bela contribui para apoio programa cesta básica. Se hoje está colher com a ba, só sadet na armazém lá ya, está sustan saída. E daí nós sai preocupação, também sabe a né? Reflecta o orçamento geral do Estado de 2021, lá corresponde para necessidades agrícolas, inclui secretário de Estado cooperativa né? Também nós que hanoi kata
dia clio itare politik ida nebema bele assegura nia sustentabilidade la bele lori malisa baita nezera sound sira how impressed artista sira negeri ini bukan untuk kita tapi untuk anak dan cucu kita jadi kita tem que serviço ho cuidado ho responsabilidade baita ni estado no baita ni sira Okay. atau katua sira ni uma ia fo atete han isin sikatruin ita label hanas ayam poton ruing hotu ta han hotu e lor toram baita ni povo sira Okay, obrigado Barak. Obrigado Barak Pak Direktur Ajar. How for tempo ba may date, Direktur? Apa fila fale ba grupo A atau fonetic mensagem ikus ba itania telespectador sira nomos ba itania governante sira kona ba cesta básico nia continuação ou ita tem que assegurar to programa ni remate fulan fevereiro. Awalnya mbak program ini depois magita hari dia kalau dia ne usidan ini impacto benefício ini masih mai ikus mas ba naturalmente agora ba iha geral awalnya ne benefício ba na buki da magita ne masih rane sentiona nebe italate na ne so indiretor dan ba kuala kata kita late ne pandemi ne to bahira au fokali ba sesta básico ne pandemi ne to bahira nebe hausu ba maluk sira ita lalika politiza demais cesta básica né yang ladia mas ita hare liuba ihan ini benefício ida tempo badak né tambah naturalmente ita timor ita ne fiarne kata kita reza me amane lorong ita usu ahang ida oin lorongnya ita lahusu ida be abannya bairuannya ita lahusu osamian ita lahusu osam ane ida ne makusiau. Okay. Obrigado Barak. Ita pasaliman leh fo pun ba meredit ita pasaliman dala ikus baitan dia participantes sira ya kalang jadi ya obrigado ba grupo José Governo yang hansang grupo pro nomos sociedade civil hansang grupo contra telespectador sira dan nama kita programa debate kalang dia krene kona ba impacto cesta básico ita tene programa ida programa ida usi programa recuperação economia hat debate governo trasa ya problema Barak na baita solo ya treino bahira ya implementação mas bem mais ou menos programa ida rola produto local for duni impacto baita na população sira liu tene agricultor sira mas bem sociedade civil preocupa com sustentabilidade com a base stock aihan local e hatina sira tirmai ita for trabalho na casa do governo até no estratégia saída mak presidiato halo ia fulan sira tirmai atau bersalva netek itania produção local atunune ia tinang idane ba tinang 2022 stok aihan lokal na fatin ia itania população sirane na fatin hola produto lokal la concentra fila fale usa osan hode hola fale produto importação. Obrigado Barak pai tepo sernia atenção ita se assurma fale programa debate tempo selok ho tópico diferente. Ita bot sira bele aku malulai. Obrigado, Barak. Pro contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo. TVA Debate. Sai inspiração para o futuro.